Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui novamente Pastor Gedeon Júnior. E hoje estamos na terceira parte de Lamentações 4. Que livro extraordinário, não é, irmãos? Que livro fantástico, como Deus está falando ao nosso coração dia a dia no estudo, com muita calma e tranquilidade desse livro maravilhoso. O capítulo 4 é, como nós já vemos, aquele momento em que Jeremias se senta e tem uma visão global de tudo que está acontecendo. E aí ele chega a conclusões que são as conclusões mais tranquilas no tempo e no espaço. Em primeiro lugar, a futilidade completa da glória humana. Daí o estudo que fizemos de Lamentações 4, de 1 a 12. Quando você olha para Lamentações 4, do versículo 13 a 6, você vê a futilidade da liderança humana. E hoje nós vamos estudar do versículo 17 ao 20 e vamos ver a futilidade dos recursos humanos. Olha que interessante. Se você parar e pensar, o que a gente, na verdade, tem para enfrentar os dias de grande adversidade? Nós temos o que em economia se chamam recursos. Recursos são um conjunto de bens e o conjunto de alianças que nós temos para no dia mal conseguir enfrentar toda a adversidade que nos vem. Então é muito interessante na vida nós termos recursos. É fundamental que eu e você trabalhemos e tenhamos uma caderneta de poupança, porque ninguém sabe o dia de amanhã, não é verdade? Tem que ter alguma reserva de capital. É também fundamental que, além de recursos materiais, como bens materiais, além de um dinheiro numa caderneta de poupança ou uma aplicação, tenhamos também uma casa, talvez um bem móvel, um bem imóvel, para no dia da dificuldade se desfazer dele e, obviamente, continuar sobrevivendo até que aquele momento passe. Porque nem tudo é eterno. Tudo passa, irmãos, até o dia da adversidade, É fundamental, então, que a gente possua isso que é chamado de recursos materiais. Agora, também temos que ter recursos humanos. Como assim? Você tem que ter uma rede de ajuda, de contato, de amigos, de companheiros, de familiares, com quem você se dá bem. Meu irmão, você não pode viver isolado no tempo e no espaço, não, meu amigo. Você tem que se dar bem com o máximo possível de pessoas. E no meio dessas pessoas, você tem que ter gente com a qual você conta. Gente que é de confiança. E gente que vai te estender a mão no dia da dificuldade. Obviamente os parentes, obviamente amigos, obviamente companheiros. E você tem que ter esse conjunto de recursos. Ou a gente está inserido num grupo para que no momento da dificuldade sejamos ajudados nesse grupo, e aí também vamos ajudar no momento da dificuldade os outros que no grupo estão, ou então você se arrebenta. Um homem sábio, uma mulher sábia, sempre tem recursos materiais, bens, sejam eles móveis, imóveis, e sempre tem recursos humanos, ou seja, aquela rede de apoio, aquele conjunto de pessoas que estão ao lado dele para ampará-lo, psicologicamente, materialmente, financeiramente, pessoalmente. E é óbvio que, se você parar e pensar, isso é suficiente? Não. Porque no dia mau, às vezes todos os nossos recursos humanos e todos os nossos recursos financeiros e patrimoniais não significarão nada. Daí a gente ter que entender que o maior de todos os nossos portos de confiança e porto seguro, nosso grande porto seguro, é o Senhor Deus. É o Senhor Deus.
Não é à toa que o Senhor Jesus diz assim, que não é para juntar bens aqui na terra. Ele não proibiu da gente ter bens. Ele nos proibiu de querer ajuntar um montão de bens para ter segurança aqui. Agora, ter bens, o Senhor nunca proibiu. Agora, juntar e viver só para juntar bens, meu amigo, isso aí o ladrão leva, a traça corrói, todo mundo vai embora, inclusive recursos humanos, tá? Cuidado, porque aqueles que você confia hoje, talvez amanhã, estejam rindo da tua queda e estejam se deliciando do teu sofrimento. Então tem que tomar muito cuidado. Quer um conselho? Tenha um bom trabalho aqui e ajunte recursos humanos, faça grandes amigos, tenha recursos tanto humanos quanto materiais, mas vai fazer o teu depósito no céu, porque lá é que está o verdadeiro tesouro nosso. E de lá é que vem toda a nossa real riqueza. Por isso que Jesus disse, olha, tenha bens, mas ajunte tesouros no céu. Não vai ajuntar tesouro aqui na terra, não. Tá? Vai ajuntar tesouro no céu. E esse texto aqui é a maior prova disso. A gente hoje está falando da futilidade dos recursos humanos. Sim, estamos falando da futilidade dos recursos humanos. Olha que interessante. Quando você tem, então, do versículo 17 ao versículo 20 de Lamentações 4, aí você vê o quanto tudo que você tem nada vale, inclusive a sua rede de apoio. Se ela não estiver firmada pela misericórdia de Deus, ela nada vale. Porque no dia mau, todo mundo te abandona. E no dia mau, todo mundo que se aproxima de você é só para tomar o pouquinho que você tem. Então, ou você conta com a misericórdia de Deus, ou você está arrebentado no dia mau. É isso que o texto está dizendo, tá? É isso que o texto está dizendo. Agora, Israel aqui se quebrou todinho no dia mau, porque tinham se afastado de Deus. E esse é o problema. A gente vai atrás dos recursos materiais, crendo nos recursos materiais, a gente acorda cedo, dorme tarde, se arrebenta todinho, acreditando que o que a gente está amealhando aqui embaixo vai servir de muita coisa, e realmente serve. Mas, na medida que a gente bota a nossa confiança nos recursos materiais ou nos recursos humanos, tua rede de apoio, tua rede de amigos, e se esquece do único recurso verdadeiro que nós temos, que é Deus, aí você e eu estamos acabados. Aí não vai sobrar nada. Agora, se a gente ajunta recursos humanos aqui e junta também recursos patrimoniais, né? E isso tudo sem abrir mão do maior dos nossos recursos, que é Deus. Você pode ficar tranquilo, que no dia da adversidade, meu querido irmão, minha querida irmã, é o próprio Deus que vem ao nosso socorro e usa a nossa rede de apoio e usa todos os nossos bens para a nossa ajuda. Vamos ao texto? O texto assim diz: quanto a nós, os nossos olhos até agora falharam por causa do nosso vão auxílio. Estou no versículo 17 de Lamentações, de número 4. Direto e objetivo, né? Direto e objetivo. Quanto a nós, os nossos olhos até agora falharam por causa do nosso vão auxílio. Em nossa vigília, esperamos por uma nação que não pôde nos salvar. Gente, o que está acontecendo aqui? Você sabe perfeitamente que nas grandes cidades muradas da antiguidade, como Jerusalém era, você tinha torres de vigia para duas coisas: para gritar quando o inimigo estava chegando,
e aí poder preparar todo o exército dentro da cidade para se defender. E em segundo lugar, para também gritar de alegria quando o exército amigo estava chegando para lutar ao nosso lado contra o exército inimigo. E aqui, Jeremias estava dizendo, olha, a gente estava lá na torre de vigília e estava esperando a nação que viria nos salvar, que eram os egípcios. Sim, a gente estava esperando nossos amigos egípcios com qual fizemos pactos e estávamos esperando eles virem para nos salvar. E eles puderam nos salvar? Não, porque Nabucodonosor colocou os egípcios no devido lugar. Gente, não tem para onde correr. Era um povo que não desejava confiar no socorro do Senhor. Os líderes, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, ouvirem Jeremias e se dobrarem diante de Deus, eles negam tudo que Jeremias está fazendo e falando, se aliam com outras nações para garantir sua ajuda na luta contra os babilônicos. Mas os seus aliados vieram? Não. E o pior, hein? O pior eram os falsos profetas, como falamos ontem, que estavam garantindo ao povo que o socorro estava a caminho. Mas tadinho dos vigias, eles estavam lá nas torres de vigília e não viam nada. E não viu o exército dos egípcios chegando para os salvar. Por quê? Porque quem confia somente nos seus recursos humanos e materiais e se esquece de Deus, na hora H, pode ficar tranquilo. Você não vai ter auxílio. Você não vai ter auxílio. E Jeremias falou isso. A gente é como se ele se colocasse na posição do soldado que está lá na torre de vigília dizendo, vem, Egito nos salvar, e o Egito não chega, porque Nabucodonosor já tinha pego o faraó Ofra, né? E colocado no seu devido lugar, já tinha arrebentado. Não tinha como salvar, não tinha como salvar. E aí o que aconteceu? Por eles terem, assim, colocado toda a confiança deles no que os falsos profetas estavam dizendo, e no exército que estava vindo para salvá-los, e não veio. Olha o versículo 18. Eles caçam os nossos passos, e nós não podemos ir nas ruas. Nosso fim está próximo, nossos dias estão consumados, pois nosso fim é chegado. Confiou em quem não deveria confiar. Pediu proteção a quem não tinha como proteger. E é interessante que aqui você tem Jeremias falando da experiência que ele está tendo no momento em loco em que as forças ocupantes de Nabucodonosor entram na cidade, arrebentam a cidade. E ele aqui descreve o povo e o exército que está lá dentro como nada. Olha a linguagem. Eles perseguiram. Isso significa o quê? Significa que é linguagem de caça. É como se nós, os que estávamos dentro de Jerusalém, fôssemos caçados por eles. O original é isso. Então, se você parar e pensar, eles estavam nas praças abertas como animais que estavam sendo caçados pelos seus terríveis caçadores. E aqui tem um problema sério. Porque quando Jeremias fala, eles caçaram os nossos passos e não podemos ir às ruas, e o nosso fim está próximo, nossos dias estão consumados, pois o fim é chegado. E quando no versículo 19 ele diz, nossos perseguidores são mais ligeiros que as águias do céu. Eles nos perseguem sobre os montes e preparam emboscada para nós no deserto. Ele está falando de todo o cerco e ele está falando da
futilidade, da fragilidade, daquilo que eu poderia chamar de inferioridade dos grandes homens de Judá. Porque já não veio o exército de fora de Faraó nos ajudar. E quando eles entram, eles são mais ágeis que a gente, eles são mais fortes que a gente, eles são mais rápidos que a gente. Jeremias só pode comparar os babilônicos com as águias do céu. Sério, sério. Até quem tentou fugir, como o próprio rei Zedequias, que tinha que estar na cidade combatendo, o malandro tentou foi fugir. Foi alcançado, viu seus filhos morrerem na frente dele, os olhos sendo vazados, e levaram para literalmente ser mais um objeto de escárnio lá na Babilônia. Lá na Babilônia. Então veja, o que a gente estava esperando de recursos, que eram os exércitos lá de fora, foram nada. E o nosso exército aqui dentro, ele foi esmagado, como é esmagado uma presa por uma águia que pega e não deixa fugir e só engole a sua vítima. Então, o nosso exército, que era tão preparado, que era tão forte, tão fantástico, desde a época de Davi, e que a gente pensou que não cairia, caiu. Os nossos recursos foram nada, as nossas muralhas caíram. Quem diria que as muralhas de Jerusalém poderiam cair? E o povo estava confiando em tudo isso, estava confiando no exército egípcio que estava vindo de longe e estava confiando no próprio exército de dentro, que eram homens valorosos e poderosos desde a época de Davi. Só que você tem que entender algo que, tudo bem, é doloroso, é difícil de aceitar, mas é verdadeiro. Toda vez que você confia nos recursos humanos, sem olhar no verdadeiro grande recurso que você tem, que é o Senhor Deus, e que pega esses recursos humanos para te abençoar, você está arrebentado. Você está arrebentado. Não tem para onde correr. Irmãos, segurança é só no Senhor. Segurança é só no Senhor. Você pode juntar o dinheiro que você quiser juntar. No dia mal, ele não vai valer nada e só vai se aproximar de você, gente, para te tirar esse dinheiro. Você pode juntar a rede de amigos que você tiver e pode dizer, meu Deus, ninguém me arrebenta. Pois é. Você pode ser amigo do rei. Você pode ser amigo do rei. Eu conheço um que era amigo do rei e foi parar na cova dos leões. E o rei não dormiu à noite. No outro dia ele foi lá, Daniel, servo muito amado. O rei amava Daniel, mas a amizade do rei não tirou Daniel da cova dos leões, não. Não evitou que ele fosse para lá. Irmãos, confiança é só em Deus. Confiança é só em Deus. Você está entendendo como o Senhor está te falando nesse dia de hoje? Confiança é só em Deus. É interessante como essa parte aqui termina, a parte que fala da futilidade. A futilidade dos recursos humanos. É interessante como ela termina no versículo 20. Olha o que diz o versículo 20. E esse é o mais emblemático. Ele diz assim, ó, o fôlego das nossas narinas. O ungido do Senhor foi tomado nas suas covas, de quem nós dissemos, sob a sua sombra viveremos entre os pagãos. Ou seja, sob sua sombra viveremos entre as nações. Ele termina falando do mais alto grau de confiança que o povo tinha na época, que era o rei. É por isso que ele diz, o fôlego das nossas narinas, o ungido do Senhor, ou seja, o rei, foi capturado. Se o rei foi capturado, e a gente dizia, nada vai acontecer com a gente, porque o rei está aqui. E o rei é filho de Davi. E Deus disse que ia sempre dar um trono ao filho de Davi. Então, enquanto a gente estiver junto do rei, não vai acontecer nada. Pois é. Você se lembra que Zedequias, ele foi simplesmente apanhado
depois que ele tentou fugir, ele viu os filhos morrerem, foi cegado e foi levado com prisões nas suas narinas. Ele foi levado como um animal se leva para a Babilônia. Gente, é interessante que se o Senhor não edificar a casa, irmãos, em vão literalmente trabalham todos aqueles que estão edificando. Nós temos que entender que não há o que fazer. Não há o que fazer. Agora, por favor, não entenda errado o que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo, vai trabalhar. Vai ter uma reserva de bens. Procure, antes de morrer, talvez, deixar tua esposa e teus filhos pelo menos com uma casa, para que eles tenham onde reclinar a cabeça. Tenta deixar, talvez, um carrinho, alguma coisa, para que eles vendam e tomem as providências iniciais. Vê se consegue deixar para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, um pouquinho de dinheiro, talvez, e tenta passar para ela a tua aposentadoria. Tenta fazer alguma coisa por eles. Não é pecado isso, não. Agora, tenta sempre colocar tua família junto de gente que pode ajudá-los quando você não puder. E até mesmo você se cerque de pessoas para poder te ajudar no dia mal. Tenha sua rede de apoio. Agora coloca uma coisa no coração. Isso é um nada. Isso é um nada se o bem maior da tua vida não for o Senhor. Se você não tiver gerando riqueza espiritual. Porque Israel tinha tudo isso. Israel poderia confiar perfeitamente em todos os recursos que tinha. Afinal de contas, Israel tinha uma grande muralha. Judá e Jerusalém tinham uma grande muralha. Judá e Jerusalém, nela estavam simplesmente os mais fortes, valentes dos homens. Era um exército muito bem preparado. Era um exército poderosíssimo desde a época de Davi. Jerusalém e Judá tinham internacionalmente países que eram amigos e que poderiam proteger. E nada disso adiantou no dia em que a ira do Senhor se manifestou. Agora, você já imaginou se Jerusalém e Judá tivessem tudo isso e ainda servissem a Deus? Quem é que entraria lá? Quem é que faria o que fez? Já imaginou se eles servissem a Deus de todo o coração? Agora, já imaginou se você nós servirmos a Deus de todo o coração e o Senhor for nos dando com muita calma recursos materiais e recursos humanos para que a gente no dia mal a gente consiga sobreviver? Sério, irmãos. Eu vi isso como pastor na época da pandemia. Foi um dos momentos mais difíceis que todos nós passamos. Agora, o que aconteceu? Eu vi uma igreja, que é a igreja que eu sirvo, simplesmente se unir. Todos nós ajudamos irmãos que iam passar fome, nenhum deles passou fome. A igreja protegeu todos os pastores dela na pandemia. A igreja protegeu um por um dos pastores dela na pandemia. Ninguém ficou sem recurso. Se um ou outro ficou sem recurso é porque eu não fiquei sabendo, ou a pastora Geise ficou sabendo, mas a igreja protegeu. Agora, por que nós passamos por todo esse momento e passamos e conseguimos sair vivos? E o Senhor teve misericórdia. Porque além de termos uma administração muito forte quanto aos recursos materiais e humanos, graças a Deus pela pessoa do pastor Elias Damasceno, da pastora Geise Ramos, são administradores de
primeira qualidade, nós também tínhamos todo um ciclo de pessoas que amam a palavra do Senhor, daí os varões da igreja, daí todo um cerco de amizade. Sim, varões da igreja, as mulheres da igreja, as crianças, gente, as crianças se uniram para ajudar outras, adolescentes, jovens, e entre nós, pastores. Gente, como o Senhor foi bom com a gente. Agora, isso tudo só deu certo porque a gente está servindo a Deus. Porque nosso bem maior é o Senhor. Porque nossa alegria é o Senhor. Porque nossa riqueza maior é o Senhor. Porque nossa devoção maior é o Senhor. E as nossas riquezas são maiores no mundo espiritual. Sério. Irmãos, é sério, o que eu recebo de proposta de pilantra para transformar a nossa igreja em simplesmente, eu digo nossa porque é sua também, é minha, é nossa, em simplesmente um covil de salteadores. É sério. Gente se aproxima de mim e diz assim, mas você é um idiota. Eu sou chamado de idiota por alguns pastores. Porque como é que você tem um povo tão inteligente e com tanto recurso e você não é arquimilionário? Você não está por cima, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que endemoniados, irmãos. Que endemoniados. Irmãos, nós prezamos pela riqueza espiritual. Por quê? Porque no dia mau, mesmo eu tendo pouco e você tendo pouco, e a nossa rede de apoio não sendo tão grande e não sendo os grandes homens da terra, no dia mau, o Senhor se levanta a favor da gente e tem misericórdia da gente e nos auxilia. Ah, que Deus bom! Ah, que Deus maravilhoso! Ah, que Senhor bondoso! Muito bem, obrigado. Eu já te tomei 27 momentos do seu dia, porque 27 minutos são momentos, né? Um beijo, até amanhã e que o Senhor te abençoe.